português, tá? Página 34 e 35. Vamos lá, 34 e 35. Então, hoje em português, né? 34 e 35. Então, na última aula, nós fizemos algumas atividades, né? Sobre o que a gente viu neste capítulo, né? Sobre os contos de fadas, né? Sobre o passado, o presente, né? Do AM, do ão, né? Sobre contos de fadas, né? Que eu falei. Sobre onomatopeias. Então, hoje, o que vocês vão fazer? Página 34. Para ir além. Uma das características dos contos de fada é apresentar um conflito que dê ritmo e tensão à narrativa. Por isso, o personagem principal, o protagonista, em geral, costuma ter um inimigo. Então, sempre tem aí um conflito nos contos de fadas. Eu sempre tenho um protagonista e alguém, né, que é inimigo, né, um vilão. Escolha um, né, dos personagens de conto de fadas que você conhece e conte uma história sobre ele. Então, aqui tem o Gato de Botas, tem a Rapunzel, né, a Pequena Sereia, tem como é que ele chama? Peter Pan, né, o sapo lá da Princesa e o Sapo, né, e o Pinóquio. Então, você vai escolher um desses personagens para você contar uma história, mas não é a história original desse personagem. Você vai criar essa história, tá? Então, pensa bem aí sobre quem que você quer criar uma história. Aí essa atividade continua na página 35, tá? Então, escolhe aí alguém para ser o seu personagem principal. Dentre os personagens a seguir, pinte qual será o inimigo do protagonista que você escolheu para sua história. Então, na página 34, você escolheu o protagonista. Agora, você vai escolher um vilão. Gente, aqui vocês podem misturar as histórias aí, né? Não tem problema, né? Então, vamos misturar aí. Não precisa ser, por exemplo, o Peter Pan com o pirata, né? Pode misturar aí a Rapunzel com o pirata, né? O lobo com o Pinóquio, né? Aqui eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Para que vocês criem uma história bem bacana, né? Então, olha aí, o menininho conta uma coisa pra gente, ó. Quem se opõe a um protagonista, em geral o vilão, é chamado de antagonista. Então, numa história, eu tenho o protagonista, que é o mocinho, né, bonzinho, e eu tenho o antagonista, que é o vilão, né, que é o inimigo aí do mocinho. Então, 34 escolhe o protagonista, na 35 pinta aí um quadradinho de quem vai ser o vilão da sua história, tá? Agora pense em um motivo para os personagens serem adversários e escreva um conto de fadas. Gente, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá bom? Então, pega aí o caderno de português. Vamos lá fazer um cabeçalho. São José dos Campos. 20 de agosto de 2020. Coloca aí para mim, português. Páginas 34 e 35, tá? Só pra gente saber que é do livro, né? Então, no caderno de vocês vão escrever essa história, tá? Então, o que tem que ter na história, né? O título, importantíssimo, título, começo, meio e fim, né? Então, tem que contar lá um pouquinho no começo, aí o meio da história, o que acontece, e o final. Qual que é o final da história? O que acontece? Né? O vilão vence, o mocinho vence, eles ficam amigos. Aí vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Importantíssimo quando eu vou fazer uma história. Tem que ter título, começo, meio e fim, né? Então tem que usar a pontuação, parágrafo, né? Eu quero pelo menos 3 parágrafos, tá? Um para o começo da história, um para o meio e um para o final. Então, tem que ter pelo menos aí, no mínimo, 3 parágrafos da história de vocês, tá bom? Então, 3 parágrafos. 3 parágrafos. 3 parágrafos, tá? No mínimo. Pode ter mais aí, 4, 5. Né? Então, parágrafo. O primeiro parágrafo vai contar lá o começo
parágrafo, né? Lembra que tem que dar lá um dedinho de distância do começo da linha, né? Para ser o parágrafo, né? Então, começo lá, primeiro parágrafo vai ser o comecinho da história. Aí no meio, né? O segundo parágrafo, o meio. O que acontece? E o último, o terceiro parágrafo, o final. O que acontece no final da história? Não esqueçam da pontuação, né? Vírgula, ponto final. Quando é fala de personagem, né? Tem que usar outra versão, né? Então não esqueçam essas coisas importantes, tá? Quando alguém vai falar, por exemplo, você fala, ele falou, né? Eu coloco 2 pontos e coloco outra versão e a fala aqui do meu personagem. Uma coisa importante, gente, quando eu escrevo uma história, eu não pulo linha de um parágrafo para o outro, tá? Eu só vou na linha de baixo, mas eu não pulo linha, tá? O texto é tudo, né? A linha uma seguida da outra, eu não pulo linha de um parágrafo para outro, ok? Então, isso é importantíssimo, tá? Então, vamos só recapitular o que tem que fazer. Então, tem que escolher um protagonista e um vilão. E vai escrever aí no caderno de vocês, né? São dados Campos, 20 de agosto de 2020, português, páginas 34 e 35. Importante que tem que ter na história: um título, não esqueçam do título, um começo, meio e um fim. Quero 3 parágrafos, né? Para ter pelo menos um para o começo, um para o meio e para o fim, né? E não esquecer das pontuações, ponto final, vírgula, né? Outra versão quando o personagem vai falar, tá? E eu quero que vocês aí usem a imaginação de vocês, né? Vocês já leram bastante contos, já ouviram, já leram contos de fadas, então aí pode misturar a história de vocês, de bruxa, de princesa, de capitão, né? De pirata, um Rapunzel, pode usar a imaginação, tá bom? Depois não esqueça de pedir para a mamãe tirar uma foto e mandar para a tia Miriam corrigir, ok? Capricha aí nessa história, capricha aí na imaginação, na letra bonita, né? Na pontuação, tudo bonitinho, ok, turminha? Então, página 34 e 35 é isso.